algumas curiosidades sobre lipoaspiração. Então, a primeira coisa é o seguinte, a lipoaspiração é uma cirurgia que surgiu de um caso de amor, né? É muito interessante isso, né? Várias tentativas foram feitas de conseguir tirar a gordura do corpo e modelar o corpo através da retirada de gordura, mas isso só conseguiu ser feito efetivamente por um cirurgião francês chamado Iliu, né? É muito interessante, eu conheci esse cara, né? Ele está vivo ainda. E foi muito interessante ter conhecido ele, escutar dele próprio, né, as histórias. Aconteceu da seguinte maneira: ele tinha uma namorada, né? Ele não revela o nome dessa moça de jeito nenhum. Alguns dizem que era uma enfermeira, outros dizem, ele mesmo disse que era uma atriz famosa, mas ninguém sabe exatamente quem é. O que acontece é o seguinte, essa menina ela tinha um lipoma nas costas. O lipoma é um tumor de gordura nas costas, né? É muito comum de se ver lipoma, né? Um tumorzinho de gordura, um tumor benigno, mas esse tumor era feio e impedia ela de usar decote nas costas. E ela gostava muito da ideia de usar decote nas costas, né? E ela perguntou ao Iliu se não tinha condições de ele tirar aquilo dali, aquele tumor feio que ficava fazendo uma massa, né? Uma coisa arredondada nas costas dela. Então, a questão é o seguinte, como não existia uma técnica diferente da técnica cirúrgica tradicional, que seria abrir a pele e retirar o lipoma, no caso, né? Era o que se fazia à época, ele explicou para ela que se ele fizesse, iria ficar com uma cicatriz. Então, aí, ela ficou triste com a ideia, porque ela ia continuar sem poder usar o decote nas costas, né? Ele, à época, ficou com isso na cabeça. Ficou, poxa, será que existe uma forma de tirar isso aí, né? Sem ser abrindo a pele da menina e deixando a cicatriz nas costas. E aí ele começou a adaptar, já vinham sendo feitas algumas experiências, né? No sentido de tirar gordura com cânulas que eram usados para curetagens uterinas, né? Os ginecologistas usavam para fazer curetagem uterina. E aí ele pensou em usar aquelas cânulas ali para tirar a gordura do lipoma. Isso daí foi em 77. Então, ó, já se vão vários anos aí, muitos anos, né, da lipoaspiração. Na época, os médicos, ele começou a fazer experiências em animais, né? Ele trabalhava em laboratórios de faculdade de medicina e aí começou a fazer experiências em animais e começou a ter resultados legais. Quando ele achou que tinha resultados seguros o suficiente para poder fazer a retirada do lipoma na namorada dele, ele fez. E aí ela conseguiu ficar sem o lipoma nas costas, né? E sem cicatriz, né? Com a cicatriz pequenininha, só do furinho da cânula. Isso daí foi uma revolução, né? E daquela época para cá, a lipoaspiração ela evoluiu muito. Nessa época de Liu, veja só, durante ainda 5 anos mais ou menos, ele ficou sendo chamado de maluco, porque os médicos da época acreditavam que não era possível você tirar a gordura através de aspiração, né? Que ele montava a cânula num aspirador, né? Exatamente como se fazia uma curetagem uterina. Achavam que não era possível aspirar a gordura porque seria um tecido sólido e por isso não seria possível, né? Não seria passível de ser aspirado. No entanto, ele foi lá e provou que era possível fazer isso aí. Então, ele começou a fazer isso e na realidade aquilo ali disparou uma cascata de eventos, né? Que fez com que a cirurgia de lipoaspiração ficasse cada vez mais desenvolvida. Várias coisas aconteceram depois, né? Então, uma coisa que aconteceu, por exemplo, foi o seguinte: anos depois, um outro cirurgião francês chamado Pierre Fournier, ele notou que assim, se você fizesse um cruzamento de túneis, né? Porque toda vez que a gente passa a cânula, a gente faz pequenos túneis e através daqueles túneis a gente tira a gordura. A questão é que se você faz a retirada da gordura por um furinho só, você não consegue cruzar os túneis. Você faz geralmente de uma maneira radial, né? Ou seja, você faz vários túneis, mas eles não se cruzam. Isso daí o pessoal começou a notar que dava margem a mais irregularidade no pós-operatório da lipoaspiração. Então, esse cirurgião francês, ele notou que se você fizesse, por exemplo, 2 furinhos e começasse a cruzar os túneis, né, fazer vários cruzamentos de túneis, o resultado final ficava esteticamente muito mais agradável, muito mais delicado. E aí, isso daí originou o que a gente chama de criss-cross
Technique, né? A técnica dos túneis cruzados. Isso é bem legal. Então, esse cruzamento de túneis passou a ser uma das técnicas que a gente usa, né? Depois se descobriu também que era possível você transferir gordura de um lugar para o outro, né? Você tirava aquela gordura e você aproveitava aquela gordura num lugar onde você tinha menos. Então, se colocava gordura no lugar onde você tinha uma falta de tecido, né? E isso daí deu origem ao que a gente chama de lipoescultura, né? E uma outra coisa bem interessante também em relação à lipoaspiração é o seguinte, já foi um americano aí, se eu não me engano, o nome dele era Jeffrey Klein, né? Um médico que ele notou, porque um dos problemas da técnica da lipoaspiração era o seguinte, essa colocação da cânula, a curetagem da gordura e a retirada, né, você fazer aqueles movimentos de lipoaspiração, aquilo ali causava sangramento, né, a paciente ficava muito roxa, eventualmente tinham perdas de sangue, pacientes tinham que ser transfundidas, olha só que coisa, né? Então, esse médico, ele notou o seguinte, ele idealizou uma forma de colocar, por exemplo, fazer uma solução, né, que hoje a gente conhece como solução de Klein, né, onde se colocava soro fisiológico à época, bicarbonato, é a mesma solução até hoje, né? Soro fisiológico, bicarbonato, adrenalina e lidocaína, que é o anestésico local, né? E o fato de usar a adrenalina fazia com que os vasos sanguíneos se contraíssem, né? Tivesse uma vasoconstricção, e isso daí faz com que quando o cirurgião passa a cânula, a paciente tende a praticamente não sangrar quase nada. Então isso daí foi, na realidade, o que impulsionou, né, a possibilidade de fazer lipos grandes, como a gente faz hoje em dia, né, com a retirada de bastante gordura e com a recolocação, quando é necessário, né, recolocar a gordura em outros locais onde está precisando. Depois disso vieram outras inovações, né? As cânulas passaram a ser cada vez mais fininhas, né? Porque cânulas finas dão um acabamento mais delicado. Quando a cânula é grossa, ela tende a tunelizar, o túnel fica muito grosseiro e isso daí não dá um acabamento bonito, então elas passaram a ser muito fininhas. Uma coisa interessante no Liu, né? Que foi o cara o pai da lipoaspiração, né? Ele passou a fazer as cânulas arredondadas, né? E essas cânulas arredondadinhas, com pontas arredondadas, elas machucavam muito menos. As cânulas muitas vezes tinham partes cortantes, né? Para cortar a gordura, enfim. Por isso sangrava demais. As cânulas tradicionais que se usavam, como eu estava falando, sangrava muito, né? Não se usava aquela solução, né, que o pessoal hoje conhece como solução da hidrolipo, né? Praticamente toda a lipo feita aqui no Brasil hoje é hidro, né? É muito difícil alguém fazer uma lipo seca, ou seja, uma lipo sem infiltração desse tipo de solução, né? Ou alguma variação desse tipo de solução de Klein. Então, hoje em dia, a gente tem, na realidade, a gente aproveita, as pacientes que querem fazer lipoaspiração nos dias de hoje, elas se aproveitam de toda essa história, de toda essa evolução da lipoaspiração, né? Elas são feitas com cânulas muito delicadas, com cânulas fininhas, né, com cânulas que elas são o que a gente chama de cânulas atraumáticas ou pouco traumáticas e com uma solução de Klein, né? Fora isso, também a gente usa a técnica de transferir gordura de um lugar para o outro, o que faz com que essa cirurgia seja incrível no sentido de fazer um desenho novo do contorno corporal, né? Então, assim, é uma cirurgia do contorno corporal. E também por esses mesmos motivos, é muito importante lembrar que a cirurgia de lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento, né? É uma cirurgia que você não entra numa cirurgia dessa com o objetivo de perder peso, né? E sim de melhorar o contorno do corpo. Então é possível você ficar com a cintura fininha, ficar com um bumbum maior, né? Ficar com a barriga fininha, eventualmente até de tanquinho, né? Aquele aspecto de tanquinho, na realidade, quem dá são os músculos que estão por baixo da pele. Mas como a gente afina, né, a quantidade de gordura que existe ali naquela região, você dá a chance de um músculo que esteja mais desenvolvido aparecer melhor. Então, ela ajuda nesse aspecto bonito de deixar o abdômen mais definido, né? E aí, a partir disso, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de lipo de alta definição, né? Que é muito feito hoje em dia, né? Principalmente em homens ou pacientes assim, que querem ter um desenho do abdômen mais bonito. Fora essa questão do avanço das cânulas, a gente teve também outras técnicas de lipoaspiração e outros aparelhos que começaram a surgir com o tempo. Basicamente isso que eu queria falar, uma curiosidade, né? Uma cirurgia que nasceu de um caso de amor, muito legal isso aí. A história acho fascinante. Obrigado pela audiência e até a próxima, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau.